Na última terça-feira, no dia 28 de janeiro, direto da Casa Branca, o presidente Donald Trump, ao lado de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, e ao lado de vários embaixadores árabes, anunciou ou apresentou os pontos do plano de paz entre israelenses e palestinos. Vamos diretamente aos principais pontos e cláusulas desse acordo e, após isso, vamos às análises e considerações. Primeiro ponto: Jerusalém deve permanecer como a capital indivisível de Israel. Ou seja, nesse plano, Jerusalém continuará como a capital de Israel, sem nenhuma cessão de qualquer parte para os palestinos. Segundo ponto: Jerusalém Oriental será a capital da Palestina, se os palestinos cumprirem todos os mandatos do acordo. Mas essa Jerusalém Oriental não é a metade da cidade de Jerusalém para os palestinos, mas uma parte oriental da Cidade Velha, um território fora da fronteira de segurança estabelecida antes da Segunda Intifada, uma revolta árabe que houve nos anos 2000 a 2005. É uma pequena área localizada dentro dos limites de Jerusalém, mas fora da chamada área de segurança, bem longe da cidade onde os árabes já residem atualmente. Terceiro ponto: Israel será soberano sobre todos os assentamentos. Esses assentamentos são conjuntos habitacionais que foram construídos em territórios que pertenciam aos palestinos antes da Guerra dos 6 Dias, em 67, e da Guerra do Yom Kippur, em 1973. Não havendo nenhuma evacuação de lares israelenses desses lugares. Você pode ver aqui no mapa como era o território palestino e como era Israel desde 48. Então, como Israel foi tomando esses territórios de acordo com as agressões, né, árabes em 67 e em 73. Quarto ponto: os palestinos serão obrigados a reconhecer Israel como um Estado judeu soberano. Quinto ponto: os palestinos terão 4 anos para cumprir os requisitos estabelecidos para que haja um Estado palestino reconhecido. Sexto ponto: desarmamento total do regime do Hamas, apoiado pelo Irã. E sétimo ponto: desmantelamento da força militar na faixa de Gaza. Logo após esse pronunciamento, o acordo foi prontamente aceito e aprovado pelo Egito, pela Arábia Saudita, pela Grã-Bretanha, pelo Kuwait, pelos Emirados Árabes Unidos e por Israel, é claro. Não surpreendentemente, rejeitado de imediato pelo Iêmen, pela Turquia, pela Jordânia e, claro, pelo Irã. E logo depois, rejeitado pelos próprios palestinos através de seu líder Mahmoud Abbas. E os motivos dessa rejeição são os mesmos de sempre, já conhecidos. Não há acordo com Israel sem que Jerusalém e os territórios ocupados após 1967 e 1973 sejam novamente entregues aos palestinos. E no caso do Irã, não há acordo com Israel sem que o Estado israelense seja varrido do mapa. Bem, esses são os pontos. Agora vamos às considerações. De acordo
com as profecias contidas nas Sagradas Escrituras, que são a referência para todo assunto e considerações feitas por esse canal. O apóstolo Paulo revelou: pois que, quando disserem paz e segurança, então vos sobreviverá repentina destruição, como as dores de parto, lentamente, progressiva e dolorosa. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Bem, esse chamado acordo do século inicia o cumprimento dessa profecia feita pelo apóstolo Paulo. Começaram a falar de paz e segurança. E certamente vamos ouvir isso por muito e muito tempo aí na frente. Acho que o canal Armagedon em Curso terá vídeos mais esporádicos de agora em diante. Ezequiel registrou: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Isso ocorreu em 1948, com a criação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial e consequente retorno dos judeus. E a Escritura continua: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca, prestem atenção no que diz a Escritura, nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Pela primeira vez na história, um acordo de paz é apresentado sem perda para Israel. Mas esse acordo, chamado o Acordo do Século, só servirá para fazer essas nações falarem de paz e segurança. Vamos ouvir falar muito em paz e segurança. Paz e segurança. Até que venham sobre todos a profetizada repentina destruição. E você? Em que você acredita? Nos líderes mundiais e suas falácias? Ou nas Escrituras? Isso fica por sua conta. A gente se vê.